Olá meus amigos, nesse vídeo nós vamos conhecer um pouco da Ucrânia, esse país que está passando por um processo histórico e que serve de exemplo para todos nós. Eu sou Rubens e você está no canal Cidades e Companhia. A Ucrânia é um país da Europa Oriental, é o segundo maior país em área da Europa depois da Rússia, que faz fronteira leste e nordeste. A Ucrânia também faz fronteira com a Bielorrússia ao norte, Polônia, Eslováquia e Hungria ao oeste, Romênia e Moldávia ao sul, e tem um litoral ao longo do Mar de Azov e do Mar Negro, com uma população de 43,6 milhões de pessoas. É grande, hein? É o oitavo país mais populoso da Europa. A capital e a maior cidade do país é Kiev. A Ucrânia é um país em desenvolvimento. Sofre uma alta taxa de pobreza, bem como de corrupção grave. No entanto, por causa de suas extensas terras férteis, a Ucrânia é um dos maiores exportadores de grãos do mundo. Após a dissolução da União Soviética, a antiga URSS, a Ucrânia herdou uma força militar de 780 mil homens em seu território, equipada com o terceiro maior arsenal de armas nucleares do mundo, acreditam? Em maio de 1992, no entanto, a Ucrânia assinou o Protocolo de Lisboa, no qual o país concordou em entregar todas as armas nucleares à Rússia para descartar e aderir ao Tratado de Não Proliferação Nuclear como um estado sem armas nucleares. A Ucrânia retificou o tratado em 1994 e em 1996 o país ficou livre de ogivas nucleares. Além disso, a Ucrânia tomou medidas consistentes para a redução de armas convencionais. Assinou o Tratado das Forças Armadas Convencionais na Europa, que pedia a redução de tanques, artilharia e veículos blindados. As forças do exército foram reduzidas para 300 mil homens e passou a converter os atuais militares recrutados em militares voluntários profissionais. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Nos tempos soviéticos, a economia da Ucrânia foi a segunda maior da União Soviética. Com o colapso do sistema soviético, a economia ucraniana diminuiu severamente nos anos que se seguiram, com índices de pobreza aumentando em todo o país. Em 1991, o governo liberalizou a maioria dos preços para combater a escassez generalizada de produtos e conseguiu superar o problema. Ao mesmo tempo, o governo continuou a conceder subsídio a empresas paraestatais e para a agricultura. As pessoas que viviam em renda fixa foram as mais afetadas na época. Os preços se estabilizaram somente após a introdução de uma nova moeda em 1996. O país também foi lento na implementação das reformas estruturais. Após a independência, o governo criou um quadro legal para a privatização, mas a resistência generalizada contra a reforma proposta pelo governo, que pretendia mudar o modelo econômico, bloqueou os esforços de privatização, deixando um grande número de empresas estatais isentas do processo. Enquanto isso, em 1999, o PIB havia diminuído para menos de 40% do nível de 1991, embora no final de 2006 ele se recuperasse ligeiramente. No início dos anos 2000, a economia apresentou um forte crescimento nas exportações de 5 para 10% ao ano, com a produção industrial crescendo mais de 10% ao ano até voltar a ser fortemente afetado pela crise econômica de 2008 e 2009. O desempenho favorável baseou-se na demanda interna alta e na crescente confiança do consumidor e do investidor. O crescimento econômico acelerado no período de 2002 e 2004 foi em grande medida resultado de um pico de exportação de aço para a China. Em 2017, a CIA calculou o Produto Interno Bruto PIB da Ucrânia como o 51º maior PIB do mundo.
A agricultura era a maior base econômica do país, sendo um dos mais importantes países do mundo na produção de grãos, raízes, legumes, frutas, castanhas, entre outros. Na pecuária, em 2018, o país era o quinto maior produtor mundial de mel, um dos 20 maiores produtores mundiais de leite de vaca e um dos 25 maiores produtores mundiais de carne de frango, entre outros produtos. Já na produção industrial, o país não tinha tanto destaque, mas ainda assim possuía um nível próximo ao do Chile ou do Peru, por exemplo. No setor de manufaturados, o país fabricava equipamentos metalúrgicos, locomotivas a diesel, tratores e automóveis. A Ucrânia possuía uma enorme base industrial de alta tecnologia, inclusive grande parte das antigas indústrias soviéticas de eletrônicos, armamentos e artigos espaciais, embora estes setores sejam estatais e sofram com um alto índice de corrupção, tendo por isso dificuldades na área de administração e de negócios. O Banco Mundial classificou a Ucrânia como um estado de renda média. Os principais problemas incluíam infraestrutura e transporte subdesenvolvido, além de corrupção e burocracias. De acordo com a classificação da Organização Mundial do Turismo, a Ucrânia ocupava o 8º lugar na Europa em número de visitação de turistas. Em 2018, por exemplo, tinha sido o 30º país mais visitado do mundo, com 14,2 milhões de turistas internacionais. Porém, com receitas turísticas consideradas baixas em comparação com outros países da região. A maior parte da infraestrutura é do tempo da União Soviética. A malha rodoviária engloba todos os centros mais populosos, mas é considerada de baixa qualidade para os padrões europeus. O transporte ferroviário conecta quase todas as áreas urbanas e transporta cargas. A maior concentração de ferrovias está no extremo leste ucraniano. Existe um total de 22.473 quilômetros de ferrovias no país, sendo que destas, 9.250 quilômetros eletrificados. O país importava grande parte dos suprimentos de energia, especialmente o petróleo e o gás natural, por isso depende em grande parte da Rússia como seu fornecedor de energia. Ao mesmo tempo, 85% do gás russo é entregue à Europa Ocidental através da Ucrânia. O país vinha tentando diversificar as suas matrizes energéticas, como forma de diminuir sua dependência da Rússia nesse setor. De acordo com a Constituição ucraniana, o acesso à educação gratuita é concedido a todos os cidadãos ucranianos. O ensino é obrigatório nas escolas públicas, que constituem a esmagadora maioria. O ensino superior também é gratuito, porém há um pequeno número de escolas e instituições de ensino superior de caráter privado. O sistema de saúde da Ucrânia é subsidiado pelo Estado e está disponível gratuitamente para todos os cidadãos ucranianos e residentes registrados. No entanto, não é obrigatório ser tratado em um hospital estatal, pois existem vários complexos médicos privados em todo o país. A história moderna do território da Ucrânia iniciou-se desde 32.000 a.C., quando um estado conhecido por cossacos surgiu e prosperou durante o século 17 e 18, mas culminou com seu território sendo dividido entre a Polônia e o Império Russo. Porém, com o colapso da União Soviética em 1991, foi realizada a convocação de um referendo que resultou na proclamação da independência da Ucrânia. Após isso, o país experimentou uma profunda desaceleração econômica, maior do que a de algumas das outras ex-repúblicas soviéticas. Durante a recessão, a Ucrânia perdeu 60% do seu PIB entre os anos de 1991 e 1999, além de ter sofrido com taxas de inflação de 5 dígitos. Insatisfeitos com as condições econômicas, bem como as taxas de crime e corrupção, os ucranianos protestaram e organizaram greves.
A economia ucraniana estabilizou-se até o final da década de 1990. Uma nova moeda foi introduzida em 1996 e desde os anos 2000 o país teve um crescimento econômico real constante, com média de expansão do PIB de cerca de 7% ao ano. A nova Constituição ucraniana foi adotada durante o governo do presidente Leonid Kuchma em 1996, que acabou por tornar a Ucrânia uma república semipresidencial e estabeleceu um sistema político estável. Kuchma foi, no entanto, acusado por corrupção, fraude eleitoral, desestimulação da liberdade de expressão e muita concentração de poder em seu cargo. Após a independência, a Ucrânia declarou-se um estado neutro, formou uma parceria militar limitada com a Rússia e outros países da comunidade dos estados independentes (CEI), ao mesmo tempo em que estabeleceu uma parceria com a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, em 1994. Já em 2013, o governo do presidente Viktor Yanukovych decidiu suspender um acordo de associação com a União Europeia e buscar laços econômicos mais estreitos com a Rússia. Essa suspensão gerou uma onda de vários meses de manifestações e protestos, que posteriormente transformou-se na Revolução da Dignidade, levando à derrubada de Yanukovych e ao estabelecimento de um novo governo. Esses eventos formaram o pano de fundo para a anexação da Crimeia pela Rússia em março de 2014 e a guerra em Donbas, um conflito prolongado com separatistas apoiados pela Rússia em abril de 2014, o que culminou com a invasão russa no mês passado, fevereiro de 2022. É isso mesmo. Meus amigos, essa é a Ucrânia de hoje, um país que está sendo devastado pela guerra, mas que tomou decisões equivocadas em seu processo de independência e desenvolvimento econômico e social, que sirva de exemplo para todos nós. Um país que entregou suas armas antes mesmo da guerra já selou seu destino. Que Deus abençoe os ucranianos, esse país de gente guerreira. Que dias melhores cheguem logo até você, Ucrânia. E deixo vocês com essas belas imagens de uma Ucrânia independente que antes da invasão russa estava lutando a seu modo por sua liberdade. E se você está gostando desse conteúdo, não esqueça de deixar seu like e, claro, se inscrever no canal. Acesse também nossas playlists clicando no link fixado no primeiro comentário. Obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo. E que Deus nos proteja nesses tempos que se aproximam. Viva o nosso Brasil! Tchau, tchau, pessoal!